Fala pessoal, tudo bom? Tudo bem. O tema de hoje é um tema de cultura pop, porém que eu vou tirar proveito dele para ensinar um pouquinho de teologia, filosofia, coisinhas básicas que você não sabia, vai saber e sua vida vai ser mais interessante. Relaxem, eu não fiquei maluco e não perdi minha fé. A capa desse vídeo, sim, está escrito Loki virou Jesus. Por que ele de fato virou Jesus? Não. Lembrando que estamos falando de um universo fictício da Marvel, porém que foi muito bem escrito. Eu acho que a série do Loki é a melhor série que eu já vi na minha vida. Top 1. Assista a primeira temporada, assista a segunda temporada, porque a joia, a cereja do bolo é o último episódio da segunda temporada, o grande final, que eu fiquei maravilhado, eu fiquei vibrando, eu fiquei umas 2 semanas impressionado com o que eu assisti. Ah, mas vai ter muita gente falando assim, mas Loki não é um demônio, não sei o quê. Gente, eu não vou entrar nesse mérito. Aqui eu vou falar da obra da Marvel para o cinema, adaptada, que tá maravilhosa, e como isso traz proveito pra gente. Como é uma coisa boa de se assistir, e uma coisa que você poderia ver com um filho seu, por exemplo. Quando a gente vai procurar alguma coisa para assistir, para saber se ela é boa mesmo, mas tem demônio na obra, mas tem um vilão malvado na obra. Não tem problema, a vida real tem o demônio. E a gente acha a vida real ruim, a gente não vive ela, a gente sai dela porque tem um demônio aqui, deve ter um nesse quarto aqui agora também. Tanto faz, estou fazendo aqui. Glória a Deus, a gente está de graça esse vídeo. E protegido pelo meu anjo da guarda maravilhoso também, ó, chuchu. Porém, o que você tem que olhar na obra para saber se ela é boa, não é se tem um demônio, se tem um vilão, se tem não sei o quê. Você tem que olhar os personagens e o que estão querendo te entregar, o que estão te dizendo com aquela obra. A série do Loki começa lá em Vingadores contra Loki, né? Aquela primeira saga que teve lá, o Loki invadindo Manhattan, né, Nova York, com o exército lá, destruindo tudo, atacando todo mundo. Os Vingadores se juntam para enfiar o cacete nele. Enfim, era aquele Loki super mal, aquele Loki assim, desprezível, que ele só queria, ele era orgulhoso, cheio de si, completamente egoísta, e ele só queria destruir, mostrar que ele era melhor que o irmão, ele tinha inveja do irmão. Era um personagem assim, nojento, muito ruim, assim, horroroso. Porém, como na vida real, a gente tem também presidente da república, a gente tem também várias outras pessoas horrorosas que convivem no nosso meio de existência, a gente não pode simplesmente querer que eles simplesmente morram. A gente tem que rezar por eles e esperar que eles se convertam, tenham um arco de redenção. E é justamente isso que ocorre com o Loki. Eles vão pegar um personagem completamente corrompido e ruim e mal e vão criar um arco de redenção para ele, fazer uma jornada do herói com o Loki. Ou seja, é uma coisa boa de se ver, porque muitas pessoas, até que podem estar me assistindo agora, têm uma vida corrompida, ruim ou completamente miserável, né, com as características do Loki que eu acabei de descrever. E saiba, não é tudo que está perdido não, você ainda pode, a partir do momento de agora, parar a sua trajetória e se converter. Não digo se converter até de religião, eu digo converter a sua trajetória. Você estava indo para essa direção e você está convertendo sua direção agora para outra. Eu quero que você melhore de vida. E o Loki, a partir de todo esse dilema que ele vai vivendo nesse seriado, ele começa uma história de redenção maravilhosa, porque ele era um vilão nojento que começa a entender as consequências das coisas, a querer mudar um pouco a sua própria história, ele começa a querer salvar algumas coisas, ainda que ele esteja querendo salvar coisas para que ele subsista, porque ele começa lutando pela própria vida no seriado. Mas ao longo do tempo, ele vai percebendo que o egoísmo assim não é tudo. Que ele está, na verdade, lutando para salvar a realidade, a vida de muitas pessoas. Quando ele começa a se importar tanto com isso, ele vai, normalmente, né, sem dar muito spoiler, ele vai começando, impulsionado pelo egoísmo, mas ele vai começando a ajeitar a sua vida, e isso é maravilhoso. Agora, conceitos maravilhosos. O Loki, ele passa boa parte do tempo na AVD. A AVD é uma estrutura, uma realidade, digamos assim, que fica fora da linha do tempo. Ele não está mais dentro do tempo, como nós estamos agora. É como se fosse... Deus, ele não vê o tempo de dentro do tempo. Deus está fora do tempo, por isso que Deus é imortal. Pode passar o tempo que for aqui, Deus continua com a mesma idade de sempre, ele nunca vai morrer, ele nunca vai envelhecer. Deus está fora da realidade do tempo. Imagina ter uma linha do tempo aqui, Deus está vendo o tempo daqui de cima. Por isso que Deus vê o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo, porque ele olha para a linha do tempo como eu estou olhando aqui pro meu braço. Ó, isso aqui é a linha do tempo. Eu estou vendo aqui, ó, o passado, eu estou vendo o presente e eu estou vendo o futuro. E eu também posso ver o fim dos tempos, porque eu estou fora do tempo, entendeu? E no Loki tem essa questão. O Loki pode ser inserido em qualquer momento ali do tempo, e durante essa saga existem as ramificações.
as ramificações seriam deslizes do tempo. Por exemplo, vamos supor, isso aqui seria a linha do tempo, e aí finge que está saindo um outro braço daqui, está criando um outro braço, uma outra linha do tempo. Por quê? Algo de anormal está acontecendo na linha do tempo, que está gerando uma nova realidade paralela. E isso é tido como algo absurdo que não pode acontecer de jeito nenhum. Ou seja, entre muitas aspas aqui, é o que nós chamamos talvez de livre-arbítrio. Né? No seriado Loki, a AVD, ela cuida da linha do tempo para que ela seja uma coisa do início ao fim, que eles já sabem o que acontece. Né? Eles já conhecem a história e a história tem que se dar daquela forma. Ou seja, o livre-arbítrio meio que não existe ali na Marvel, no universo da Marvel. E o Loki, ele começa a lutar para que exista o livre-arbítrio, porque ele quer que as ramificações que passam a existir sigam a existência dela. Porque se você poda essas linhas do tempo, digamos assim, que é o que eles fazem, eles destroem as linhas do tempo, meio que matam todo mundo que está naquele universo, entre aspas, paralelo. E até aqui eu queria só fazer um parênteses. A gente vive com livre-arbítrio. Não significa que na nossa realidade existam universos paralelos. Isso é um conceito do seriado que é ilustrado para você conseguir entender aqui a nossa realidade. Pelo amor de Deus, né? Não tem eu em outro universo paralelo vivendo outra vida de forma diferente. Eu vou chegar no céu, tem outros eus lá. Não existe isso. Você é único, só existe essa realidade, né? Eu faço esse parênteses porque vai ter gente fazendo maluquice por aí. Agora a pergunta de milhões. Por que eu digo que Loki se transformou em Jesus? Porque, primeiro, vamos voltar lá na saga. A saga, ele começa muito mal e vai se tornando muito bom. Quando ele chega no muito bom, ele começa a passar por sacrifícios, né, dele ao longo do seriado, que são sacrifíciozinhos, né? A história da paixão de Cristo, o amor exige sacrifício, tudo que é bom exige e demanda sacrifício. Bom, primeira característica que mostra que Loki ele está se igualando a Jesus. Pelo amor de Deus, gente, é semelhança, né? Os santos buscam se assemelhar a Jesus, eles não se tornam Jesus. Aqui Loki se torna, mas é uma obra fictícia. Por favor, não vem falar que eu sou herege, por favor. Primeira característica de que Loki estaria se tornando Jesus. O Loki está vendo tudo de fora do tempo, né? Ele está na AVD, que é um local fora do espaço-tempo, ele vê a linha do tempo à distância, ou seja, ele consegue ver passado, presente e futuro. Uma característica de Jesus. Segundo ponto, o sacrifício. No final do seriado, ele percebe que a única forma de manter a existência, porque o espaço-tempo estava se quebrando, a linha do tempo estava ruindo e deixando de existir, explodindo e acabando com o universo, acabando com tudo, ele vê que a única forma de manter a existência é através do sacrifício dele. E uma pessoa que é completamente egoísta, que quer ser ali abanado, quer ter súditos, quer ter escravos e servos, ele saiu dessa mentalidade para uma mentalidade de não, eu vou me sacrificar e eu vou servir a todos. Segunda característica do Loki, sacrifício, e agora a terceira, serviço. Quarta característica que faz você identificar agora Jesus como Loki e Loki como Jesus, digamos assim. No seriado, nesse sacrifício que ele faz, ele sobe até um trono e se senta no trono. Quarto ponto ali, o Cordeiro de Deus que está sentado no trono. A Loki ali, mais uma semelhança dele com Jesus. Mas não só isso, agora vem a quinta maior, a mais fabulosa, a mais incrível, a mais perfeita, a mais que me dá até arrepio. Quando o Loki, ele pega a linha do tempo principal com a mão. Ele pega a linha do tempo, ele pega o passado, presente e futuro na mão. E ele começa a ramificar descontroladamente, né? O livre-arbítrio acontecendo. E geram várias linhas do tempo. E o Loki vai pegando todas as linhas do tempo. São infinitas e vão se multiplicando infinitamente, porque cada hora todo mundo tem uma decisão de livre-arbítrio diferente que gera um futuro diferente. Então ele vai pegando tudo com a mão. Ele vai pegando tudo, tocando tudo, juntando tudo na mão. E ele se senta no trono com todas as linhas do tempo nas mãos. Ele começa a sustentar elas para que elas existam. Se isso não é fantástico, eu não sei mais o que isso é fantástico. Não é. Ele ali é o próprio Deus. A existência, a realidade está na mão dele e ele mantém ela viva e em ordem no sentido de não corrompida. Ela continua existindo porque ela estava se desfazendo, quebrando, explodindo, dissolvendo. Como eu tinha narrado antes, ele teve que sacrificar para pegar tudo e ele dar a força para que a existência exista. Isso é uma das maiores características de Deus, porque Deus está o tempo inteiro, você aprenderia isso em filosofia, pensando e sustentando a existência. O universo, o nosso mundo, o passado, o presente e o futuro, as nossas liberdades só existem porque Deus está segurando ela nesse exato momento sentado no seu trono.
Isso é fantástico, porque quem escreveu Locke tem total consciência de filosofia e teologia, senão não teria montado um personagem tão incrível como montou, né, que se assemelha ao próprio criador. Por exemplo, Jesus está pensando em você nesse exato segundo. Se Jesus parar um segundo de pensar em você, você some, desaparece, faz plum, sumiu. Aqui atrás de mim tem monitor, mesa, tem copo, tem carteira, tem tudo. Se algum desses objetos, por algum segundo, sair da mente de Jesus, ele deixa de existir. Tipo, tem um copo aqui, Jesus se distraiu, esqueceu, desistiu de existir. Resumidamente, Jesus está sentado no seu trono segurando a realidade para que eu possa estar fazendo esse vídeo. Eu poderia estar fazendo outra coisa agora, mas não, estou fazendo esse vídeo. E eu estou fazendo isso porque Jesus está nesse momento, exatamente como representado no Locke, segurando a realidade para que ela exista. E aqui eu vou adicionar um sexto ponto. Uma das maiores preocupações do Locke é que exista o livre-arbítrio. E é o bem mais precioso talvez que Deus tenha dado pra gente é o livre-arbítrio. Então, 6 características agora para vocês aí que se assemelham a Jesus, a Locke, e Locke a Jesus. E, galera, eu espero que vocês tenham entendido que eu não estou falando que Locke é Jesus, né? Eu estou mostrando as... Vocês não são burros mais, né? Já chegou no final do vídeo, você não é mais burro, né?